Boa tarde, ótima segunda-feira. Você vai ver no NT Sul os estragos deixados no Rio Grande do Sul pelo vento e pelo granizo. Em Esteio, uma pessoa morreu após o desabamento de uma estrutura onde ocorria uma festa. Verão, chuvas, calor e terrenos baldios com lixo. A combinação perfeita para a proliferação de mosquitos. Em Cachoeira do Sul, a Prefeitura notificou 115 proprietários. Você vai ver qual foi o resultado. No quadro de negócios, Leopoldo Brant apresenta opções de investimentos para quem quer guardar o 13º. Você vai ver também a entrevista com o jornalista de economia do ano no Rio Grande do Sul, Eugênio Esber. Ele é cachoeirense e diretor de redação da revista Amanhã. O Rio Grande do Sul, por características peculiares, ele assiste a um enfrentamento quase que fratricida entre as forças políticas, a tal ponto que uma medida virtuosa que um governo proponha, ele será combatido necessariamente pelo polo adversário, mesmo que seja uma medida que se justifique. Seja bem-vindo, participe com a gente através do Facebook, é só acessar a nossa página facebook.com/TV Cachoeira. O NT Sul está no ar. A frente fria que entrou no Rio Grande do Sul pela manhã de ontem, vinda pela fronteira oeste, causou estragos em diversos municípios. O caso mais grave foi a morte de um DJ durante festa no município de Esteio, região metropolitana de Porto Alegre. Em Cachoeira do Sul, os danos foram de menor proporção, com quedas de árvores e postes que ocasionaram a falta de energia em diversos pontos do município. O temporal que ocorreu na manhã de ontem provocou a morte de um DJ durante um festival em Esteio, além de destelhamentos, queda de árvores e de postes e falta de luz no interior do Rio Grande do Sul. Os maiores danos materiais foram na fronteira oeste. Em Uruguaiana, rajadas de vento chegaram a 104 km por hora, de acordo com a Defesa Civil. O DJ Caleb de Freitas morreu após ser atingido pela estrutura do palco que desabou enquanto ele se apresentava. Frequentadores captaram o momento em que a estrutura veio abaixo em decorrência dos fortes ventos. Em Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo, a Defesa Civil registrou 22 casos de atendimento, entre casas destelhadas e galhos caídos. Em Uruguaiana, conforme a Defesa Civil, além da queda de granizo, foram registrados ventos de 104 km por hora. O Rio Grande do Sul, no sábado, teve recorde de calor no ano em pelo menos 9 cidades. E a mudança no tempo já era prevista por meteorologistas, com possibilidade de temporal, com rajadas de vento e até granizo, devido à passagem de uma frente fria, o que acabou se confirmando. Em Cachoeira do Sul, a virada no tempo veio acompanhada de fortes ventos, sem, no entanto, causar grandes estragos. Os danos foram no perímetro urbano do município de Cachoeira do Sul, pelo menos o que chegou de registro até a Defesa Civil e também até o Corpo de Bombeiros, onde atendemos aí durante o dia de ontem 5 casas que foram parcialmente destelhadas, né? Algumas telhas acabaram voando em decorrência desse forte vento. Foi registrado também quedas de árvores, que foi atendida pelo Corpo de Bombeiros, e também tivemos algumas quedas de árvore na fiação elétrica, o que acabou causando aí a falta de luz em parte da cidade. E tivemos também postes de luz que acabaram caindo, inclusive lá no bairro Promorar. Estamos com um problema, que é um poste que quebrou a sua base embaixo, né? E ele está preso somente pela fiação elétrica na parte de cima. Fomos atender esse chamado ontem à noite, que um morador nos chamou. Retornamos pela manhã, a RGE ainda não tomou as providências, estamos fazendo novamente uma nova notificação. Conversamos ontem com a regional da RGE para que fosse tomada as devidas medidas, né, evitar que esse poste acabe caindo em uma residência. Então vamos retomar este contato para evitar um acidente maior. Integrando o rol de 800 municípios brasileiros com maior recorrência de eventos ambientais adversos, Cachoeira do Sul é uma das cidades prioritárias no monitoramento e rede de informações dos Centros de Monitoramento de Desastres Naturais, onde os treinamentos e redes de informação são tidos como estratégia fundamental na prevenção aos danos decorrentes de chuvas e ventanias. Estando dentro desses municípios prioritários, Cachoeira do Sul passa a ser atendida e monitorada pelo CEMADEM, que é o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, também pelo IMET, Sala de Situação SEMA. Então são e-mail, WhatsApp, são informações que chegam ao município de Cachoeira do Sul através da Defesa Civil Municipal. Sempre buscamos repassar eles através da imprensa, através das redes de comunicação, também pelo Facebook.
E a novidade é que a partir de hoje a Defesa Civil começa a realizar um serviço de alerta de temporais e outros desastres naturais que será enviado através de mensagem de texto para moradores do Rio Grande do Sul. Quem quiser receber o alerta deve responder a mensagem de SMS que será enviado na data com o CEP de interesse de informações. Nós, dentre as capacitações que a gente fez, levando a sociedade civil organizada, o CAB, órgãos civis e militares, já está dentro desse propósito de nós ampliarmos esta rede de comunicação e também, assim que nós recebemos, nós buscar passar diretamente às comunidades, principalmente as comunidades do interior, que ficam mais isoladas e muitas vezes até não conseguem buscar auxílio, buscar apoio, porque a gente sabe que quando há um problema, a primeira coisa que cai é o contato via celular, né? Então, estamos buscando estreitar e realmente esta ferramenta que o governo está lançando vai auxiliar muito a população. Cachoeira segue em alerta? Cachoeira segue em alerta. A gente sempre diz que a previsão serve como uma comunicação, uma preparação, mas a Defesa Civil ela tem que estar pronta aí sempre 24 horas por dia, os 365 dias do ano, para qualquer evento que aconteça. A gente não sabe nem quando e nem qual será o próximo. Nós temos uma série de ameaças que já estão mapeadas e vulnerabilidades também. Nós temos caminhões que passam por Cachoeira do Sul com cargas perigosas, nós temos trem, nós temos uma cidade com muitas pontes e pontilhões, então a gente não sabe quando pode ocorrer o próximo evento. Então, a Cachoeira do Sul tem que estar sempre preparada e trabalhar sempre essa cultura da prevenção em desastres. É mais do que necessário a prevenção a desastres em Cachoeira do Sul. E que bom que, né, apesar do céu feio de ontem, pouco de vento, os estragos em Cachoeira do Sul foram pequenos. A cidade tem sido atingida fortemente por temporais nos últimos anos, com prejuízos bem consideráveis. Vamos agora à previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. Após a chuva do fim de semana, inclusive com temporal, a segunda-feira em Cachoeira do Sul tem forte presença de nuvens e temperatura amena. A mínima ficou em 18 graus e a máxima deve chegar aos 28. Na terça-feira, o sol volta a brilhar ao longo de todo o dia. Poucas nuvens e o calor retorna. Mínima 19 graus e máxima 32. Quarta-feira, devido à umidade, previsão de chuva, mas com pequenos acumulados. Mínima 20 graus e máxima 27. Confira no mapa como fica o tempo hoje. Ainda pode chover hoje na Serra, Grande Porto Alegre e Litoral Norte. Uma massa de ar frio e seco avança pelo Rio Grande do Sul e deixa a sensação térmica mais baixa, o que gera contraste em relação ao final de semana de calor escaldante. Vamos às temperaturas. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 27 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 32 graus. Em Passo Fundo, no norte do estado, 27 graus. Em Santa Maria, na região central, 28. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 22 graus. No sul do estado, em Pelotas e Rio Grande, 24 graus. O comando da Brigada Militar estuda cancelar de 3 a 5 questões da prova teórica aplicada neste domingo para ingresso na instituição. A decisão está sendo avaliada pela assessoria jurídica da corporação após diversos relatos em redes sociais. Em declaração na manhã desta segunda-feira, o comandante-geral da Brigada diz que tanto a corporação quanto membros do governo do estado foram surpreendidos pelas perguntas. A polêmica maior foi a questão de número 44 da prova, que perguntou quem é o secretário de Segurança do Estado que anunciou a abertura de 6.100 novas vagas para reforçar a segurança do Rio Grande do Sul, uma medida para reduzir o déficit de pessoal nos órgãos pertencentes à segurança pública. As 5 opções de resposta oferecidas foram Ayrton Michels, Vantuir Jacini, José Paulo Cairoli, José Ivo Sartori e César Schirmer. A questão foi reportada como contendo indícios de propaganda política, destacando a ação do atual secretário de Segurança Pública do Estado, César Schirmer. Agora, 12:11, pelo horário de Brasília. Você de casa interage, participa com a gente, o NT Sul, sempre num formato colaborativo, onde você dá a sua opinião, você manda a sua sugestão de reportagem também e faz o NT Sul junto conosco aqui na TV Cachoeira, na TV Novo Tempo. Portanto, algumas participações já chegando através do facebook.com/TV Cachoeira. Aliás, não passou por aí ainda hoje?
dá uma passadinha lá. É só clicar, viu? facebook.com/TV Cachoeira para interagir com a gente. A Loreci Dutra, desejando já uma ótima tarde a todos. O Glênio Florense também passando por aqui, deixando seu recado. Muito obrigado pela participação. Daqui a pouquinho a gente põe mais recadinhos, participações no ar aqui na tela da TV Novo Tempo. Depois do intervalo, a gente fala de um problema grave. Verão, chuvas, calor e terrenos baldios com lixo e fazem a combinação perfeita para a proliferação de mosquitos. Em Cachoeira do Sul, a Prefeitura notificou 115 proprietários. Após 15 dias, você vai ver qual foi o resultado. E ainda tem bate-papo com o jornalista de economia do ano no Rio Grande do Sul, Eugênio Esber. Ele é cachoeirense e diretor de redação da revista Amanhã. O Rio Grande do Sul, por características peculiares, ele assiste a um enfrentamento quase que fratricida entre as forças políticas, a tal ponto que uma medida virtuosa que um governo proponha, ele será combatido necessariamente pelo polo adversário, mesmo que seja uma medida que se justifique. O NT Sul já está de volta e a gente destaca mais algumas participações através da nossa página. Agora há pouquinho a gente deu a informação sobre o concurso da Brigada Militar, que está dando grande polêmica sobre a pergunta que citou o secretário de Segurança do Rio Grande do Sul. E o Luiz Richa já comenta aqui sobre esse assunto e diz aqui: perguntas de cunho ideológico devem ser anuladas. Obrigado, Luiz. Obrigado pela opinião. Ótima tarde para você. Também o Darlan Cardoso passando por aqui, mandando um abraço de Santa Cruz do Sul. Diz que acompanha diariamente a programação. Obrigado, Darlan. Tudo de bom para você e os amigos de Santa Cruz do Sul. Roseli Fagundes também com a gente, passando aqui no Facebook. Grande abraço, obrigado pela participação. Bom, se encaminha para o final a novela do transporte coletivo urbano de Cachoeira do Sul. Na última sexta-feira, o estudo que definirá o modelo de atendimento à população usuária dos ônibus na cidade foi apresentado em audiência pública. Só que os mais impactados pelo assunto, os usuários, não compareceram. Em audiência completamente esvaziada, a Prefeitura Municipal apresentou na sexta-feira a versão final do estudo técnico do transporte coletivo urbano para Cachoeira do Sul. O documento, desenvolvido pela empresa matricial, é exigência legal e norteará a descrição de objeto para que o serviço seja licitado. Eu acho que tem que se salientar que a Prefeitura de Cachoeira trabalha com 3 variáveis principais. Primeiro, a modicidade da passagem. Segundo, com o conforto dos passageiros. E terceiro, a segurança. As modificações que foram pensadas pela empresa contratada e que foram apresentadas na audiência pública da última sexta-feira versaram sobre diminuição de linhas, aumento da frota e redução de variáveis em relação a essas linhas, mas com não muita alteração nas disponibilidades que serão feitas de uso dos passageiros. Ou seja, a área de abrangência será a mesma, perímetro urbano de Cachoeira, as distâncias que os passageiros terão que percorrer até o local onde passam os ônibus será, em média, de 200 metros, né, daí para menos, e nós deveremos ter uma tarifa que está compatível com um tempo de uso de frota menor que o atual, ou seja, as exigências serão de uma frota mais nova, com a média de 6 anos de uso dos veículos. A novidade é a otimização do sistema, com redução de linhas e monitoramento online do serviço prestado, abolindo a fiscalização que ocorre hoje de maneira unilateral e realizada por funcionário da concessionária. As mudanças, no entanto, não comprometerão o atendimento ao usuário e não devem implicar em uma passagem tão mais cara do que a atual, conforme explicou o titular do desenvolvimento, Ronaldo Toné. Não vai ser utilizado uma tecnologia embarcada em cada carro de GPS acoplado a um sistema inteligente, gerenciado por computador, que vai possibilitar verificar exatamente os horários, o percurso e até a frequência de passageiros pagantes e não pagantes no sistema. Tudo isso online. Então, não será necessário que um usuário se queixe do eventual atraso. O sistema que a empresa terá que adotar e disponibilizar também para a fiscalização da Prefeitura já faz isso em tempo real, 24 horas por dia. Então, essa ideia de uma fiscalização ela será eletrônica e não mais física. Não será preciso colocar um fiscal em determinadas paradas para anotar a hora de passagem de cada linha.
esse investimento também se refletirá na passagem, né? Inevitavelmente, o investimento que a empresa vai fazer para adequar esse projeto de fiscalização online. Os incrementos são muito consideráveis? Pois é, isso é importante. Cada coisa que se exige do concessionário de transporte coletivo urbano precisa ser remunerado pela tarifa. Então, cada benefício, por exemplo, ar-condicionado nos carros, isto tem um impacto na tarifa. É preciso que o usuário saiba disso. Nada é de graça. Então, existe uma tabela, que é uma tabela federal, tabela GIPOT, que já coloca as variáveis de custo de mão de obra, de combustíveis, de manutenção e de tecnologias embarcadas. Então, quando se diz que vai se usar GPS, significa que a tarifa aumenta 1 ou 2 centavos, porque está se usando essa tecnologia. Se se quer colocar ar-condicionado, se sabe que a cada 20% de frota com ar-condicionado, se aumenta 20% a tarifa. Só para você ter uma ideia, se 100% dos veículos tivessem ar-condicionado, nós teríamos um acréscimo de, no mínimo, R$1 na tarifa atual ou na tarifa proposta. Então, é um valor muito significativo que tem que se verificar custo e benefício. O custo da tarifa, apontado pelo estudo da Matricial, garante que o teto da tarifa hoje seria de R$ 3,30, considerados manutenção de frota, despesa de pessoal, custos operacionais e de sistema, entre outros. Os valores praticados atualmente pela concessionária detentora do serviço, sem adequação proposta pela Matricial, é de R$ 3,20. Óbvio que nós temos um número significativo de pessoas que usam o transporte coletivo e não pagam, porque tem isenções, porque tem leis que protegem, são idosos, são jovens, estudantes com 50% de desconto e assim por diante. Então, o sistema tem que ser remunerado por aqueles que pagam a tarifa integral, muitos deles recebendo vale transporte, ou seja, quem paga, na realidade, é o empregador, são as empresas, e isso também tem que ser levado em consideração. Então, nós temos que pesar tudo isso para que partamos de um sistema que não seja muito oneroso. Veja que sem colocar ar-condicionado, usando, obviamente, o GPS, sem ter a tecnologia de Wi-Fi ainda para todos os ônibus, nós já chegamos ao preço de novembro, porque esses dados têm que ser atualizados, nós já chegamos a uma tarifa de R$ 3,30. Hoje, a tarifa de Cachoeira é R$ 3,20, ou seja, o nosso cálculo já está 10 centavos acima da tarifa atual, com esse contexto até de diminuição de linhas, de tentando otimizar o processo. Por isso que ele chama de percurso otimizado. De modo geral, as audiências públicas, para todos os temas, são esvaziados. Então, eu acho que ou a população realmente não se interessa, ou, pelo lado, pode imaginar que as pessoas que estão nas funções públicas estão tentando fazer o melhor e não há necessidade desse monitoramento tão próximo. Em todo caso, a convocação para a audiência pública ela foi legal, foi publicada no Diário Oficial da União, no Diário Oficial do Estado, no Diário Oficial do Município, teve também uma publicação num jornal de circulação estadual, além de estar afixado, como manda a lei, no hall de entrada da Secretaria da Fazenda, Administração e Educação, ali na Rua Mourão. Então, tudo que a lei exigia como forma de divulgação foi feito além da divulgação pelos meios de comunicação que normalmente acontece quando vai haver esse tipo de audiência pública. O edital para a licitação do transporte coletivo urbano de Cachoeira do Sul deverá ser publicado no mês de janeiro, ainda sem data definida. Sugestões ao projeto apresentado podem ser encaminhadas até o início do próximo mês. Nós acordamos na audiência pública, entre os presentes ali, que se manteria em aberto até o final deste ano, até o final de dezembro corrente, a possibilidade de qualquer cidadão, qualquer pessoa física ou jurídica, apresentar sugestões. Porque esse projeto é um projeto dessa empresa porto-alegrense chamada Matricial, não é um projeto da Prefeitura. Ela foi contratada pela expertise que ela tem, é uma empresa que existe desde 1990, então ela é uma empresa que já fez muitos trabalhos nessa área. Isso nos dá uma maior tranquilidade quanto à questão técnica, mas há decisões políticas que vão ser adotadas em cima da própria influência que essas sugestões podem fazer nesse programa. Só depois, na virada do ano, quando se esgotar esse prazo, é que a Prefeitura, o conjunto da Prefeitura, Secretaria de Planejamento, Administração, enfim, vão
bater o martelo sobre o projeto que irá para o edital, e aí vamos ver se haverá ou não interessados. A previsão, o pedido, a solicitação do prefeito Sérgio Gnatti, que até o final de janeiro nós tenhamos a definição desse processo. Isso não deve se arrastar, até porque nós estamos há muitos e muitos anos falando na concorrência dos ônibus para Cachoeira do Sul, e isso não acontece pelas razões mais variadas, e o prefeito não quer que isso se repita. Seria muito importante que a população participasse desse tipo de audiência, mas é um momento que é aberto justamente para ouvir a comunidade, para apresentar um projeto novo que mexe com muitas pessoas, o transporte coletivo urbano, afinal, nem todo mundo se desloca de carro, de moto, enfim, e o transporte coletivo urbano cada vez mais necessário para as cidades, para as comunidades. Certamente, depois que o projeto for licitado, vai ter gente que vai reclamar, sem sombra de dúvidas. Não é quem sabe que o projeto tenha ficado pior do que como está atualmente, mas aí já terá passado a oportunidade de opinar, de, enfim, dar a sua contribuição sobre este assunto. Agora, 12h23, horário de Brasília, os fiscais de obras e posturas de Cachoeira do Sul notificaram 115 proprietários de terrenos baldios para que providenciassem a limpeza dentro de 15 dias. A chefe da equipe está comemorando porque todos os locais foram limpos antes que a multa fosse aplicada. As 115 notificações foram entregues em novembro, logo depois que o departamento da Secretaria de Obras de Cachoeira do Sul, chefiado pela Clausiane, fez ações educativas. A nossa preocupação é com a chegada do verão, com a questão da dengue também, né? Porque muitos terrenos, eles, consequentemente, acumulando sujeiras, o pessoal vai depositando ainda mais, então tem essa questão do foco da dengue, né? Então a gente também já procurou fazer essa campanha para a gente poder, então, conseguir um resultado bom para toda a população. Vocês trabalham sempre com denúncias. A comunidade que se sentir incomodada, estiver próxima de um terreno, pode contatar aqui a Secretaria. Com certeza, pode contatar a Secretaria, mas a denúncia tem que ser feita através do protocolo geral da Prefeitura, que é no prédio da administração, antigo fórum. O morador tem que ir até a Secretaria de Administração, dirigir-se ao protocolo e então fazer a denúncia. Ele pode também, se não quiser se identificar, pedir que a denúncia seja anonimamente. Isso contribui para o trabalho de vocês aqui? Exatamente, contribui bastante, porque o nosso número de fiscais na equipe ele é meio reduzido. Então, a gente não consegue, às vezes, ter noção de todos os terrenos que existem hoje no município. Então, tendo a denúncia, a gente consegue ir a campo e saber aonde é o foco. A gente faz outros trabalhos na rua também, fiscalizando obras, mas nem sempre a gente consegue detectar. São 5 fiscais que atuam aqui na cidade. Hoje a gente conta com 5 fiscais. E esses 5 fiscais, como você falou, precisam destas denúncias da comunidade para poder ir a campo. Facilita para nós, nós termos essas denúncias, né, para a gente poder ir diretamente ao foco. Não que às vezes também eles estão na rua cumprindo algum trabalho de alguma obra, fiscalizando, eles conseguem ver também um e outro terreno que esteja precisando de notificação, então eles fazem esse procedimento. Caso o proprietário receba a notificação da Prefeitura e não realize a limpeza dentro do prazo legal, que é de 15 dias, os fiscais de obras e posturas aplicam uma multa de 10 URMs, que equivale a R$ 585. Os vereadores de Cachoeira do Sul devem votar na tarde de hoje, durante a sessão de limpeza de pauta, o projeto que concede 13º aos agentes políticos. A proposta, apresentada na última sessão, tem causado manifestações contrárias muito fortes nas redes sociais, mas não o suficiente para que as pessoas comparecessem à Câmara a fim de contestar a proposta. Na última segunda-feira, um pequeno grupo marcou presença na assistência da Câmara de Vereadores de Cachoeira, portando cartazes de protesto. O fim do ano se aproxima e com ele a hora de pensar no planejamento financeiro de 2018. O Banco Central prevê inflação e juros baixos, mas o cenário ainda é incerto. Então o melhor mesmo é se organizar para não ter surpresas desagradáveis ao longo do ano. Ernesto e Maria Inês são casados há 40 anos. Desde o início, o controle financeiro fez parte da rotina da família. O aprendizado de administrar a renda veio observando os pais, que eram organizados. Por isso, Ernesto anotava todas as despesas no caderno e, quando começou a trabalhar, passou a guardar parte do salário. Hoje, mantém as planilhas, acompanhando os gastos e também fazendo projeções. Mensalmente eu faço uma apuração
do que eu gastei no mês, do que eu vou gastar no mês seguinte. Então eu já sei o que vai entrar de dinheiro no mês seguinte. E aí eu sei como é que está a situação. Então é fundamental, porque te dá uma tranquilidade. E evita essas turbulências, que muitos sobressaltos, problemas que acontecem, derivam da situação financeira, que não está muito boa, né? E com isso puxa outros problemas. Ter o controle e saber administrar as finanças ainda não é um hábito dos brasileiros. De acordo com uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito, a maioria só organiza os gastos e os ganhos em casos de urgência. E quando a urgência chega, fica difícil tomar decisões. Mas, para quem planeja, mesmo o imprevisto pode ser administrado. Em 91 fui demitido no plano Collor e eu tinha salário para 1 ano, até um pouco mais de ano. Eu tinha economizado nesse período. Então, te dá uma tranquilidade para procurar emprego, né? Não te pega aquele sobressalto assim, pô, o que eu vou fazer? O resultado do planejamento é poder contar com rendimentos de aplicações, garantindo uma aposentadoria mais tranquila. Dá uma certa estabilidade na vida da pessoa. Não é que ela não vai ter problemas, mas... E a melhor receita para evitar o endividamento, quando o imprevisto acontece, e olha que ele acontece, viu? É guardar algum dinheiro, por mínimo que seja. Mas qual seria o melhor investimento mais rentável? O consultor de negócios, Leopoldo Brant, aponta algumas opções interessantes para este momento. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos vocês que estão nos assistindo. Vamos falar hoje sobre uma questão que está bastante clara agora no mercado, a questão investimentos. E eu, particularmente, acho que é o momento de começar, para 2018, fazer realmente investimentos. O porquê disso? Primeiro, é de conhecimento de todos nós que a Selic baixou. Selic baixou bastante. A Selic baixando, chegando aos patamares dos 7%, com tendência de baixar mais um pouco, ela atingiu o recorde nos últimos 10, 15 anos. O que acontece com isso? Bancos já estão começando a oferecer, veja bem, dinheiro a juros bem barato para investimentos. Juros bons. Tem banco já aí oferecendo dinheiro a 1,4, 1,5. Há pouco não tinha isso. Vamos deixar bem claro, para investimentos. Isso não significa cheque especial ou qualquer outra linha de crédito de prazo curto. Vamos pensar sempre uma coisa. A poupança passa a não ser mais um atrativo, muito menos letras do tesouro, não sei o quê. Tudo que tem aí passa a não ser mais atrativo. Por quê? A que melhor delas render, vai render 0,5, 0,6 ao mês. Vê bem, onde é que vai começar a fazer as situações agora da gente poder ganhar mais? É investir. E investir em quê? Investir nas nossas empresas, investir na situação de modernização, investir em abrir novas empresas, se for a situação. Se é eu realizar aquele meu sonho de ter o meu próprio negócio, passa a começar a ser um momento. Por quê? Porque até mesmo os indicadores de consumo estão prevendo aumento. Tivemos aí agora há pouco a notícia de que a própria GM já está começando e vai começar com o 3º turno, ou seja, vai voltar a trabalhar 3 turnos. É porque alguma perspectiva tem. Logicamente, tudo isso vai demorar um pouco para entrar no mercado. Não é que começou hoje, mês que vem tá. Mas durante um período de 6, 7 meses, vai começar a agitar o mercado. E isso vai fazer o quê? Vai fazer um período bom para investimentos. Um período bom para nós renovarmos o parque de máquinas nosso, um período bom para talvez nós recuperarmos num primeiro momento aquelas nossas perdas que tivemos, e é o momento certo para se começar a investir. O Brasil dá sinais, lentos, mas dá sinais, vamos deixar bem claro, isso não é somente para 2018, mas é para uma sequência de mais anos, mas começa a melhorar. Então este é o momento. Ou seja, sair dos nossos investimentos tradicionais, de deixar dinheiro guardado, literalmente debaixo do colchão, e investir em algumas coisas que possam nos render bem mais. Dentro delas, a realização, quem sabe, de um nosso próprio sonho, a nossa empresa ser donos do nosso nariz. Muito obrigado e até a semana que vem.
Há 30 anos atuando como jornalista de economia, o cachoeirense Eugênio Esber, este ano foi considerado profissional destaque desse segmento no Rio Grande do Sul pelo Conselho Regional de Economia. O diretor de redação da revista Amanhã esteve em Cachoeira do Sul e conversou com a repórter Lena Caetano. Vou bater um papo agora com o Eugênio Esber. Ele é de Cachoeira do Sul, foi agraciado há poucos dias com o prêmio de jornalista de economia do ano, concedido pelo Conselho Regional de Economia, e tem várias premiações no currículo. E como eu disse no início, é de Cachoeira, voltando a Cachoeira essa semana para uma palestra especial aqui na Casa de Cultura Paulo Salzano Vieira, integrando a Semana de Cachoeira. Boa tarde. Boa tarde. Voltando a Cachoeira, Eugênio, qual é a sensação? Tu vens frequentemente a Cachoeira ou não? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu vou te confessar que hoje, quando eu estava chegando a Cachoeira, eu fiz uma coisa que raramente eu faço. Eu coloquei o carro no acostamento, um pouquinho antes de chegar na ponte do Fandango, e liguei a câmera e comecei a gravar um pequeno vídeo, porque eu estava emocionado. Eu sempre me emociono quando eu passo na ponte do Fandango. Não é só tu. Cachoeira é uma ponte com a minha infância, né? Cachoeira me traz a terra dos meus pais, dos meus irmãos, a família Esber, que não é numerosa, mas é uma família que é conhecida, querida, me orgulho muito da uma família que sempre acreditou no trabalho, acreditou nas coisas certas. E Cachoeira tem essa simbologia de trazer para mim os amigos, né? Os amigos inesquecíveis, os colegas de jornalismo, né? Como o Cacau Moraes, como o Mildo Léo Fener, lembrança do saudoso Rosângelo Vicente Ortiz, queridão. O Raine Massíria, meu primeiro chefe de redação. Me lembro o chefe Paulo, que dá nome a essa casa. É uma Outro alegria queridão. Poder estar aqui. O Paulo Salzano me ensinou o que é um padrão mais elevado de integridade, né? Então é uma terra maravilhosa isso aqui. E quando eu passo pela ponte do Fandango, eu me emociono. Então, eu acho que essa cena de eu parando e fazendo um vídeo, que é uma coisa tão rara comigo, mostra que eu senti, né, gritar no peito essa satisfação de olhar para aquelas águas um pouco barrentas, revoltas do Rio Jacuí, né? Isso aí. Tu sabe que há poucos dias, quando o jornal publicou um cachoeirense destacado como prêmio, muita gente até se perguntou, mas quem é esse? Alguns conhecem, mas boa parte das pessoas não conhece. Até por isso nós estamos aqui. Eu não te conhecia, estou te conhecendo neste momento, então sintam-se equiparados com a entrevistadora aqui. Vamos conhecer um pouquinho e falar um pouquinho, porque o vínculo com Cachoeira do Sul sempre é forte, né? As pessoas que saem daqui, mas quando voltam, eu acho que tem aquela aliança que não se rompe, né? Eu acho que sempre é especial voltar à terra, né? Sempre é especial, né? Sempre é especial. Já disseram, né, que se tu queres ser universal, pinta a tua aldeia, né? Ou uma outra versão, o primeiro mundo é o bairro. Né? Então a gente tem que ser capaz de sempre valorizar as coisas de origem e de raiz, né? Cachoeira pode não ser a maior cidade, né? Aliás, tem aqui bem perto Santa Maria, que é bem maior. Mas Cachoeira do Sul forjou muitas pessoas assim no campo das letras, já que a gente aqui, tu és comunicadora, eu sou jornalista, nós prezamos o ofício de escrever, de publicar, de entrevistar. Cachoeira forjou grandes tribunos. Cachoeira tem uma história maravilhosa. As pessoas têm que acreditar e acarinhar essa história de Cachoeira do Sul, como diz a minha amiga Miriam Regina Hitzel, né, uma amiga que se tornou uma ativista cultural em Cachoeira. Ela é apaixonada por Cachoeira e quando eu falo com ela eu pergunto, como é que está Cachoeira? Só para eu beber um pouco do amor de um cachoeirense por Cachoeira, que é o que ela me demonstra sendo. Então é isso. Eu acho que é uma terra que tem do que se orgulhar. As minhas peladas no Esporte Clube União, tendo o Gordo Esber como técnico, eu asmático, com o fôlego acabando nos primeiros 5 minutos de jogo. É mesmo? Eu olhando o Rio de Jacuí com admiração, mas falta de coragem de nadar. Eu nunca tive intimidade com água. Mas aquele rio, o rio tem uma simbologia muito forte, né? Verdade. Acho que o rio, as águas passando, levando, sempre em movimento, né? Elas nos ensinam muito sobre a vida. Eu sempre fui muito reflexivo. Então eu não nadava no rio,
mas eu nadava no campo da reflexão sempre, né? Dessas coisas. Então, assim, eu nem quero gastar muito teu tempo comigo, mas eu falaria muito de Cachoeira, da minha gente de Cachoeira. Isso é bom. Um pouquinho da tua carreira. Tu saiu de Cachoeira muito cedo, construiu essa carreira. Economia, quando que entrou isso? Tu já tinha aquela veia numérica? Ou como é que entrou esse lado, esse viés do jornalismo de economia? O grande filósofo Zeca Pagodinho diz, né, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? A vida leva a gente mais do que a gente leva a vida, né? Sim. Algumas pessoas têm a força, o ímpeto de planificar, organizar a sua vida, né? E eu admiro esse tipo de pessoa, mas eu acredito que a maioria das pessoas, entre as quais eu me incluo, a maioria dessas pessoas é dada a ir provando da vida, né? E se servindo e deixando que a vida aponte os caminhos, né? E assim foi comigo. No jornalismo eu comecei no Jornal do Povo, com 17 anos, fazendo de tudo um pouco. A gente, né, eu já falei que a redação era eu, o Cacau, o Mildo, o Vilney Herbstreit, o Rosângelo Ortiz, o chefe Paulo, Raine Massiri e o Mildo Fener, que hoje está autografando O Casamento de Luísa, né? Texto elegante do Mildo, né? E eu estava com 17 anos lá e eu fazia de tudo. Editoriais, batia foto, fazia matérias, editava, fazia pauta, tudo. Que essa é a grande escola que o jornalista tem quando vai para um jornal do interior e um jornal com a tradição Faz de tudo um pouco. Do Jornal do Povo, exatamente. E eu fiz de tudo um pouco. Depois eu fui estudar fora jornalismo, porque aqui não existia, então eu interrompi o meu curso de letras e fui fazer jornalismo em Porto Alegre. Né? E fui para Porto Alegre, fiz o curso e trabalhei em jornais de bairro para me sustentar. Depois fui para o Correio do Povo, onde eu fui editor de política, editor de economia, repórter especial, fui pauteiro, fui subchefe de reportagem, fui ombudsman, eu fazia a crítica interna, crítica para nós mesmos, profissionais do Correio do Povo, das edições, até que passei para economia e a revista Amanhã me convidou para ser editor executivo. E aí se iniciou uma relação de 26 anos com o jornalismo de revista, que é um jornalismo mais analítico, né? E eu então passei a fazer jornalismo de revista com a revista Amanhã. E aí entrei sim, uma imersão, entrei de cabeça no jornalismo econômico. E me sinto bem no jornalismo de revista e particularmente no jornalismo econômico. E acho que talvez uma das missões mais difíceis e desafiadoras de um jornalista seja contribuir para qualificar as reflexões que as pessoas fazem. Porque as pessoas em geral, e até mesmo os jornalistas, acham que economia é coisa de louco. Que o cara que vai para a economia, ele tem um parafuso a menos. No meu caso até está um pouco certo, porque eu sempre tive um parafuso a menos. Ou pelo menos que eu me lembro. Mas nas redações, o cara de economia, o cara diz, aquele cara é maluco, né? E não é. A economia está em tudo. A economia pode ser contada e explicada de uma maneira simples para as pessoas e com isso elas passam a ser menos vítimas ou menos vulneráveis de raciocínios enganosos que especialmente a classe política é useira e vezeira em praticar. Estou vendo aqui que chegou o Cacau, meu... Chega mais, Cacau Moraes. Cacau, que é um emérito... Foi citado agora há pouco, um colega de redação do Jornal do Povo. Emérito, repórter, uma pessoa que tem aquilo que todo jornalista procura, que é credibilidade com as fontes de informação. Verdade, quem Cacau. tem fontes tem tudo e tem que saber, tem que ser leal com as fontes, mas também não ser usado por fontes, e o Cacau tem essa medida. E foi muito edificante trabalhar com profissionais como ele. Então o Cacau sabe bem do que eu estou falando, de como a gente às vezes tenta decompor um tema mais complexo no campo da economia, mas também nos outros campos, né, em termos que as pessoas entendam, mas falta base. Né? E o Cacau é professor, então ele vem da sala de aula. Tem a didática. Ele sabe onde o calo aperta, né, para formar uma geração. Né? Eugênio, vamos parar só um pouquinho, aproveitar que o Cacau chegou. Quero cumprimentar o Eugênio com mais tranquilidade. Vamos para o intervalo comercial e no próximo bloco a gente vai continuar falando aí sim sobre economia do Brasil, Cachoeira do Sul. O Eugênio vai dar um tequinho para a gente aqui, para a gente desenvolver esse papo daqui a pouquinho aqui no NT Sul.
Obrigado, Lena. Agora, 12h42, pelo horário de Brasília. A gente aproveita para destacar mais algumas participações aqui no Facebook. Orlando Silveira, dando aqui parabéns pelo programa. Notícias de nossa cidade, com qualidade e relevância. Muito obrigado. E, claro, a sua participação é sempre muito importante para nós. Portanto, aproveite o intervalo, mande o seu recadinho para a gente nas redes sociais. Você pode assistir o NT Sul ao vivo no Facebook, em facebook.com/TV Cachoeira. Está aí no seu vídeo. Dá uma passadinha lá e mande a sua opinião sobre os fatos do dia. A gente volta em 1 minuto. O NT Sul já está de volta e a gente retoma agora o bate-papo com o jornalista cachoeirense, diretor de redação da revista Amanhã, Eugênio Esber, ele que foi escolhido pelo Conselho Regional de Economia do Rio Grande do Sul como jornalista de economia do ano. Lena Caetano. Retorno, então, conversando com Eugênio Esber. Eugênio, paramos um pouquinho, cumprimentou o Cacau. Nesse intervalo chegou mais gente, a gente pediu um tempinho para o pessoal para a gente poder continuar nosso papo. Tu veio falar também sobre economia aqui em Cachoeira do Sul, né? O tema é Brasil de Amanhã, Cenários 2018. Brasil de amanhã e o nosso Brasil de hoje? O nosso Brasil de hoje é um Brasil que apresenta escolhas que nós teremos que fazer. O amanhã, que as pessoas entendem a encarar como uma coisa, digamos assim, remota, distante, intangível, né? O amanhã é construído por nós com decisões do agora. Somos nós que fazemos as escolhas e as renúncias que correspondem a cada escolha. Então, o Brasil está numa situação complicada, mas já estivemos em situação pior. Eu costumo usar sempre parâmetros de comparação. O Brasil mergulhou numa crise econômica, numa recessão, sim. Mas e se nós tivéssemos feito a trajetória venezuelana, estaríamos agora julgando tão acidamente a situação atual do Brasil? A gente tende, às vezes, a fazer um julgamento que eu acho que é um pouco negativista, tem um viés negativo, né? Por adotar parâmetros de comparação que são quem está melhor que nós. Mas acho que nós temos que nos olhar para quem está melhor que nós, para perseguir padrões superiores, e para quem está pior, para aprender com os erros dos outros e não com os nossos próprios erros que custam caro. E o Brasil pagou um preço alto por escolhas erradas, né, econômicas erradas, infelizmente, né? Algumas escolhas foram erradas pelo tipo de instrumento de política econômica, outras escolhas foram erradas pela dosagem ou pelo time, pela duração, né? Mas, enfim, eu olho para 2018 com certo otimismo. Me diz uma coisa, Rio Grande do Sul, como é que tu analisa? Quais são as nossas perspectivas, quais são as nossas tendências? Depende da escolha que os eleitores fizerem no ano que vem. Porque a classe política gaúcha está precisando urgentemente de renovação. A classe política gaúcha está precisando da emergência de novos líderes que tenham uma capacidade de mirar o longo prazo. Porque aqui no Rio Grande do Sul nós repetimos um problema que é de quase todos os estados brasileiros. O Brasil está desse jeito, polarizado, né? Polarizado. Mas o Rio Grande do Sul, por características peculiares, ele assiste a um enfrentamento quase que fratricida entre as forças políticas, a tal ponto que uma medida virtuosa que um governo proponha, ele será combatido necessariamente pelo polo adversário, mesmo que seja uma medida que se justifique. Tal é o grau de radicalização, não é? Quase que uma radicalização quase que bestial da política. E a classe política gaúcha e brasileira continua ainda muito orientada por um horizonte de 4 anos. Pessoas se elegem com o fim precípuo de se reeleger, já desde o primeiro minuto, né? E políticas de Estado são, e quando eu falo Estado, posso falar políticas federais, estaduais, municipais, enfim, políticas de Estado são políticas de longo prazo. E isso pede um entendimento entre as forças políticas. Nenhuma força política é forte o bastante para hegemonicamente
tomar o poder e estabelecer qual é a agenda e se manter no poder. Nós sabemos o custo que a sociedade brasileira está pagando, o custo de corrupção, por projetos de poder que tinham, embora tivessem medidas aparentemente bem intencionadas, tinham junto, ou talvez preponderantemente, a intenção de permanecer no poder, o poder pelo poder. Nenhuma força política brasileira pode ter a pretensão de ser hegemônica a tal ponto que prescinda do diálogo com os adversários. Nenhuma. Quanto tempo as forças políticas levarão para perceber isso? Quanto tempo os brasileiros e os gaúchos em particular, nós temos a maior rivalidade clubística aqui, que é o Grenal, né? Quanto tempo nós levaremos para perceber que nós precisamos um dos outros, né? Que essa bobagem estudantil de direita versus esquerda, essa simplificação grosseira das coisas e esse combate cego ao adversário e esse fechamento dos canais de diálogo só farão o Rio Grande do Sul, respondendo a tua pergunta, repetir um padrão de crise de 30 anos atrás. A revista Amanhã completou 31 anos. 31. 31 anos atrás, sabe qual era a manchete da primeira edição da revista Amanhã? Era assim, era uma avestruz com a cabeça devidamente enterrada na areia, a avestruz enleada com boleadeiras, para usar uma imagem típica do gaúcho, e o título era Um Século de Crises. Olha, 31 anos atrás nós dizíamos, um século de crises. Como o Rio Grande se enredou. E aí nós contávamos do endividamento, da perda de controle sobre o gasto, né, a indisciplina fiscal, e uma porção de mazelas que continuam hoje a rede tá a mesma capa. Como estão. Então, e hoje eu assisti a entrevista de mais um candidato, e eu acho que é simplesmente, é mais do que desapontador, é quase que deprimente a gente ver a capacidade que nós gaúchos temos de repetir, reincidir nos velhos erros. E praticamente todos os partidos passaram pelo poder, ou pelo menos todas as forças políticas que se aglutinam em torno dos principais partidos. E nada se resolveu. Então está na hora de sentar para conversar e dialogar com números. A impressão que eu tenho é que a classe política lida mal com números. Ela quer revogar algumas leis da matemática. Não vai funcionar. Não tem como. Não tem como. Tu acompanha Cachoeira do Sul? Como é que tu vê? Sempre que eu vejo um ranking municipal, eu dou uma olhada em Cachoeira, minha terra, né? O último dado que eu vi foi do I10, o Índice de Desenvolvimento Econômico e Social, que é calculado pela Fundação de Economia e Estatística, ligada à Secretaria de Planejamento do Governo do Rio Grande do Sul. E Cachoeira está no meio da tabela. Para usar uma expressão que o cachoeirense sabe, porque quando um time disputa a Série A, ele fica olhando. Eu quero ficar na primeira página da tabela e não na segunda página, que é aquela que tem o risco do rebaixamento, né? E Cachoeira, ela tá no meio da tabela, passando para a segunda página, né? Vai bem em algumas coisas, né? Mas a gente nota que pelo porte do município, que se não me engano tem 88 mil habitantes, se não me engano por aí, ele poderia almejar, o município deve, vou substituir o verbo, deve almejar uma inserção mais qualificada no ranking dos municípios gaúchos pelo Índice de Desenvolvimento Econômico e Social. E eu acho que tudo isso começa com uma articulação da comunidade, uma articulação que vai além dos partidos. O problema é que parece que todo o movimento comunitário está capturado por instâncias partidárias que são fragmentadoras e fomentadoras do revanchismo, enfim, e é por isso que se move. Por isso que eu acredito nas novas gerações, nas novas abordagens, porque nós precisamos abrir a janela e deixar entrar uma lufada de ar fresco na nossa Cachoeira do Sul, no nosso Rio Grande do Sul. Sim, sem dúvida. E vou dizer uma coisa, vocês devem estar achando, poxa, esse Eugênio é um candidato, quer concorrer a alguma coisa. Primeiro, eu não vivo em Cachoeira, e quero dizer para vocês o seguinte, que essa entrevista, vocês podem concordar com os meus pontos de vista. Mas a situação é de
tal maneira tóxica que se eu concorresse e se o povo cachoeirense cometesse a insanidade de votar em mim e me eleger, provavelmente as minhas boas intenções seriam corrompidas, tal qual um computador se corrompe pela entrada de programas bons que entram em contato com coisas ruins. O ambiente da política hoje, ele é tóxico, ele é de captura de pessoas bem intencionadas, em nome de instâncias partidárias, de bandeiras divisionistas. Por isso que eu gosto de viajar, às vezes, pequenas comunidades, onde ainda existe aquela coisa de botar a calçada na rua e as pessoas conversarem. E não serem inimigos, respeitarem a divergência de pensamento, mas não fazer disso trincheiras inexpugnáveis e que não se comunicam. Então, oxigenar tudo isso para funcionar como um antivírus? Sem purificar. Dúvida. Passar um antivírus, eu acredito na nova geração. A nova geração é o antivírus. A nova geração tem problemas, claro que tem. Tem gente que fala mal da geração Y, que é uma geração que vem aí, a revista, só pensa na carreira, que nunca está satisfeita. Eu digo, olha, essa é uma forma meio já enviesada de olhar. Eu acho que essa meninada que está chegando, eles têm uma visão de mundo descomprometido de velhas estruturas que são quase como viseiras para nós, da nossa geração, né? Nós parece que olhamos o mundo e as pessoas com rótulos, com viseiras, né? Então eu acredito na nova geração. Coisa boa, que tem uma nova geração vindo aí, né? Tem. E temos e esperança, se derem né? ouvidos, voz e ouvido a esses jovens, olha, vamos nos surpreender. Coisa boa. Prazer mesmo falar contigo, te conhecer, tá bom? Obrigado. Que tenhamos outras oportunidades, com certeza. Espero ter contribuído. Ficamos por aqui então, esperamos que vocês tenham gostado desse bate-papo e continue com a gente. Daniel Nunes, volto com você no estúdio. Obrigado, Lena. Agora, 12h55, horário de Brasília. Aproveitando aqui para mandar mais um abraço para o Márcio Costa, que está com a gente no Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. O NT Sul desta segunda-feira fica por aqui, mas na Novo Tempo a notícia não para. Você pode ver outras informações, outras notícias em nosso site, novotempo.com/NT Sul. Logo mais, 19 horas, tem o Jornal da Novo Tempo. Até amanhã, aproveite a tarde. Tchau.